vamos dar início a este webinar. Como já referi, o tema é sobre oclusão e, antes de mais, queria-vos só alertar para o facto de esta área da medicina dentária, a oclusão, ser bastante complexa, ter uma patologia bastante diversa e, portanto, podem ter alguma dificuldade em perceber alguns termos, algumas coisas que eu vou referir. Por favor, interrompam-me se tiverem dúvidas, mas para que vocês saibam, é realmente algo muito complexo, que normalmente o tratamento está reservado aos especialistas e, portanto, não se assustem, mas apesar de ser complexo, é uma área da medicina dentária de bastante importância, como nós vamos ver de seguida. Vamos começar, então, por definir a oclusão. A oclusão é a área da medicina dentária que estuda a forma de como os dentes superiores e inferiores se articulam e também a função do sistema mastigatório. O sistema mastigatório, que já vamos ver pelo que é que ele é constituído, quais são os seus elementos constituintes, mas basicamente o sistema mastigatório é aquele que nos permite realizar a mastigação, que é o início da nossa digestão, e a oclusão vai exatamente estudar este sistema. A oclusão é uma área da medicina dentária, mas que está presente em outras áreas, em praticamente todas. A dentisteria, a prótese, e já vamos ver o porquê, porque é que ela é transversal às outras áreas. É importante que a oclusão, portanto, a maneira de como os dentes superiores articulam com os inferiores, é importante que seja respeitada para que o paciente mastigue bem e não tenha dores nem articulares nem de cabeça. Isto porque, quando nós fazemos, imaginem uma restauração, removemos a cárie, vamos preencher a cavidade com um material ou amálgama ou resina composta, compósito. Se nós colocarmos mais quantidade, portanto, e o dente ficar mais alto em relação aos do lado e em relação ao oponente, o paciente não vai conseguir fechar, encerrar os dentes de forma normal e, portanto, haverá ali uma zona de contacto prematura. Portanto, quando o doente encerra a boca, aquele primeiro dente aquele dente que nós obturamos e que está sobre-obturado, portanto, com mais resina composta do que o devido, vai ser o primeiro a contactar com o dente antagonista e, por isso, não vai permitir que os dentes se articulem todos de forma ideal, de forma saudável, está bem? Portanto, é muito importante que esta oclusão seja respeitada e é por isso que a oclusão é transversal a todas as áreas da medicina dentária. Por exemplo, se estivermos a fazer uma prótese removível e os dentes artificiais da prótese estiverem mais acima do que o suposto, ou portanto estiverem a impedir o correto encerramento da boca, isso vai gerar um stress, uma fadiga à articulação e provocar dores que podem irradiar para a cabeça, para o ouvido, para o pescoço, está bem? Portanto, é muito importante que seja respeitada esta oclusão. Como eu estava a referir, aquela situação em que temos um dente mais alto do que o devido vai gerar uma prematuridade. E a prematuridade não é mais do que o primeiro contacto existente entre os dentes superiores e inferiores a quando o encerramento da boca. Se deixarmos lá está o compósito mais alto, o primeiro contacto que eu vou ter é entre esses dentes e posso chamar esse contacto uma prematuridade. Isto é um bocadinho complexo, mas conseguiram perceber? Ok. Vamos então avançar. Agora que falámos um bocadinho sobre a oclusão, vamos falar sobre os elementos que constituem o sistema mastigatório, que é aquilo que a oclusão vai estudar. Então, este sistema mastigatório vai ser composto por ossos, músculos, pelos nossos dentes, pelos ligamentos e tecidos moles e pela articulação. Já vamos ver como é que vamos chamar a cada um destes constituintes, está bem? Aquilo que vocês precisam de saber é que todos os movimentos do sistema mastigatório são controlados pelo cérebro, não é? De forma a maximizar a função
do nosso sistema mastigatório e a diminuir ao máximo os danos das diferentes estruturas que constituem o sistema mastigatório portanto, todos estes elementos vão desempenhar funções crassas. E então, vamos começar pelos dentes, por este elemento. Como vocês sabem, nós temos na nossa dentição definitiva 32 dentes, se incluirmos os terceiros molares, os sisos, não é? Sendo que agora muita gente já nasce sem, portanto, não chega a desenvolver os sisos, os terceiros molares, e, portanto, se não estivermos a contar com os sisos, são 28 dentes. Se não, são 32, sendo que são 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 caninos, 8 pré-molares, não se esqueçam, primeiro molar e segundo molar para cada quadrante, e 12 molares, se contarmos com os terceiros molares, com os sisos. Está bem? Como vocês sabem também, o dente é constituído pela parte que contacta com os outros dentes, que é a coroa, e a outra parte que está implantada no osso, que é a raiz. E esta raiz tem à sua volta, como nós já falámos no webinar da anatomia dentária, tem à sua volta um conjunto de fibras, que é o ligamento periodontal, e que não só ajuda a fixar o dente ao osso alveolar, como também transmite as informações ao cérebro. Se está a haver contacto, se está a haver demasiado contacto, transmite as informações ao cérebro de forma a proteger os dentes e a dissipar as forças aplicadas sobre estes dentes. Está bem? Pronto, é assim que nós sabemos que estamos a contactar, é através da informação do ligamento periodontal que transmite essa informação ao cérebro. Está bem? O outro elemento, como já vimos, é a articulação, e esta articulação tem um nome esquisito, mas que vocês já vão perceber a origem do nome. É a articulação temporomandibular. Nós, em abreviatura, dizemos que é ATM. É a articulação temporomandibular porque é a articulação entre o nosso osso temporal e a mandíbula, o maxilar inferior. Está bem? Portanto, nesta zona temos a nossa de cada lado, claro, temos as articulações temporomandibulares, são constituídas, como eu já vos falei, como vocês podem ver aqui na vossa, nesta imagem, pelo osso temporal, nomeadamente pela fossa mandibular e pelo tubérculo articular do temporal, e pela mandíbula, pelo côndilo mandibular. A interpor estas duas superfícies ósseas, temos o disco articular, o menisco, está bem? Como vocês podem ver aqui. Depois temos também a cápsula articular que circunda esta articulação e os ligamentos que nos permitem ligar, então, estes componentes. Não há necessidade de vocês decorarem estes nomes esquisitos, os temporomandibulares, fenomandibulares, estilomandibular, mas é importante que vocês saibam que eles existem, que existem ligamentos que compõem a articulação temporomandibular, está bem? No interior da cápsula articular existe o líquido sinovial, está bem? E que nos permite que haja fluidez nesta articulação. Para além de nutrir, claro, as superfícies articulares e lubrificá-las. Até aqui, alguma dúvida? Pronto, como vocês podem ver nesta imagem, vem o disco ou o menisco que está interposto entre as duas superfícies ósseas do temporal e da mandíbula. Ok? Como nós já vimos, temos os dentes, temos a articulação temporomandibular e temos músculos também que fazem parte deste sistema mastigatório. Os músculos mastigatórios são o temporal, o masseter e os pterigoideus, interno e externo. O temporal, como vocês podem ver através aqui deste círculo, é este músculo que cobre o nosso osso temporal, está bem? É bastante grande. Depois temos o masseter, que cobre aqui parte do ramo ascendente da mandíbula e se insere já na parte superior, está bem? Tem uma fisionomia retangular, é bastante palpável aqui na zona externa, nós conseguimos palpar as inserções do masseter, está bem? Depois temos os pterigoideus, interno e externo. Podem ver aqui, o interno é este com a bola maior, este círculo maior, e o externo é este com a bola com o círculo mais pequeno.
Existe ainda outro músculo, que é o músculo digástrico, que, apesar de não pertencer ao grupo dos músculos mastigatórios, também vai ter influência no sistema mastigatório, nomeadamente na deglutição. Está bem? Estes músculos, o que é que eles nos vão permitir fazer? Eles não estão cá por acaso, não é? Têm a função do movimento, portanto, permitem, através da contração, realizar movimentos na articulação. Está bem? Tem aqui alguma dúvida? Pronto. Vamos então avançar para as funções do sistema mastigatório. Ele não está cá por acaso, não é? E nós precisamos dele para mastigar, para deglutir os alimentos e para falar. Então, em relação à mastigação, nós, como já referimos, é o estágio inicial da digestão, quando os alimentos são divididos em pequenos pedaços para facilitar a deglutição, é a formação do bolo alimentar. É uma função complexa na qual estão envolvidos todos os componentes da cavidade oral, os dentes, os músculos, os lábios, as glândulas salivares, a articulação. Portanto, é uma função complexa que nós estamos tão habituados e da qual dependemos para a nossa sobrevivência, mas é realmente complexa se analisarmos os elementos que estão envolvidos e os movimentos que se fazem. A mastigação é executada através de diversos movimentos realizados pela mandíbula, e já que, se vocês pensarem, o nosso maxilar superior está fixo ao crânio, não é? E o único osso que está solto, digamos, não está solto, mas que tem mobilidade é a mandíbula. E são então estes movimentos mandibulares que nos permitem mastigar os alimentos. Normalmente, esta mastigação é bilateral, mas a maior parte da população incide mais sobre um lado a mastigar, tá bem? Mas normalmente ela deve ser bilateral. Aquilo que vocês precisam de saber é que, se vocês pensarem que existem pessoas com algumas alterações da mordida, já vamos ver quais, está bem? Mas se vocês pensarem que há pessoas que não mordem da maneira mais correta, que não articulam bem os dentes superiores com os inferiores, vai haver uma diminuição significativa da eficácia mastigatória, está bem? E isto também é válido para os pacientes portadores de prótese total, que executam cerca de 1/4 da força mastigatória se compararmos com um paciente que não seja desdentado, está bem? A segunda função, como já falámos, é a deglutição. E a deglutição corresponde a contrações musculares coordenadas que movem o bolo alimentar da cavidade oral para o esófago e do esófago para o estômago. A mandíbula tem muita importância, já que e também o músculo digástrico que eu vos falei, porque é esta contração e estabilização do músculo digástrico que vai estabilizar a mandíbula e que permite então a deglutição. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, através da contração muscular, vai permitir que o bolo alimentar transite da cavidade oral para o esófago e posteriormente para o estômago. A última função do sistema mastigatório é falar. E então, a nossa fala não é mais do que a passagem do ar dos pulmões para a laringe e a cavidade oral. Portanto, nós temos ar, nós fazemos inspiração, e quando forçamos, isto tudo ocorre involuntariamente, claro, não é? Mas quando forçamos o ar a sair pela laringe e pela cavidade oral, nós conseguimos fazer sons. E não nos podemos esquecer que os nossos dentes e a posição dos dentes e da língua vai ter muita importância na articulação de determinados sons. Nós, por exemplo, só conseguimos fazer o S se conseguirmos passar o ar pelos dentes, não é? Ou, por exemplo, se falarmos o B nós só conseguimos articular se interpusermos os lábios. B, não é? Portanto, não é só a passagem do ar, mas é também todos os elementos constituintes do sistema mastigatório. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Uma coisa que também é muito importante vocês perceberem é as posições dentárias e as relações entre os maxilares que existem e quais são as ideais.
Para percebermos isto, é necessário perceber ainda que a posição dos dentes é o resultado de forças que nós não vemos, mas que existem e que ocorrem quer durante, quer após a erupção dos dentes. Está bem? E estas forças, dos componentes responsáveis por estas forças, são os lábios e as bochechas. Parece que não, mas eles exercem força, está bem? E impedem que os dentes tomem posições anormais. Vão empurrar, digamos que os dentes para dentro, como vocês podem ver aqui nesta imagem inferior. Os lábios e as bochechas exercem esta força. A língua, por outro lado, vai empurrar os dentes para fora, como vocês veem aqui nesta imagem em baixo da esquerda. E é este equilíbrio que, se nós imaginem que temos uma língua que toma posições mais inferiores. Ela não vai não vai empurrar os dentes superiores. E, portanto, se a bochecha e o lábio estão cá e vão exercer forças para dentro, vai haver aqui uma quebra neste equilíbrio. Portanto, os dentes vão assumir a posição onde as forças estão em equilíbrio. Se eu tenho a língua sempre com uma posição para baixo, que não contacta com os dentes superiores vão sofrer só a força das bochechas e dos lábios e vão tomar posições anormais, digamos assim. Outra força que é exercida é pelos próprios dentes, pelos dentes interproximais, portanto, os dentes adjacentes, e pelos dentes antagonistas. Portanto, estamos a falar dos dentes inferiores sofrem forças sobre os dentes, dos dentes superiores. Está bem? Conseguem perceber isto? Ou têm alguma dúvida? Conseguem perceber? Pronto. Importante reter de toda esta informação é que os dentes vão assumir a posição onde as forças estão em equilíbrio. Estas forças que acabámos de falar. As forças da bochecha e dos lábios, da língua e dos dentes adjacentes e antagonistas. Ok? Se há uma falha destas forças, há um desequilíbrio neste sistema e o dente vai adotar uma posição anormal. Por exemplo, quando perdemos um dente, isto para vocês perceberem do contacto interproximal e antagonista, quando nós perdemos o dente, como deixamos de ter aquele dente a exercer força sobre os dentes do lado e sobre o dente de cima, o que vai acontecer é que os dentes do lado vão migrar para esse espaço que agora ficou vazio, não é? E o dente de cima, se estivermos a falar do dente de baixo, o dente antagonista vai continuar a invadir esse espaço, está bem? E vamos ter aqui uma discrepância dentária, vamos ter aqui diversas consequências, que nós já vimos noutros webinars a falar de outros temas, vamos ter aqui uma posição dentária anormal, está bem? Até aqui tudo bem? Pronto. Então, vamos avançar. Agora que falámos da posição dos dentes e porque é que eles estão nestas posições, vamos falar da posição intermaxilar ideal. Ou seja, normalmente, numa pessoa sem anomalias de posição dentária, o maxilar superior, os dentes do maxilar superior, abraçam os dentes inferiores, como aparece aqui nesta imagem. Não é? Portanto, os dentes superiores vão sempre abraçar os dentes de baixo. No entanto, existem situações, porque houve ali um desequilíbrio naquele sistema de forças, em que vamos ter mordidas cruzadas. Mordida cruzada é quando os dentes inferiores estão por fora dos dentes superiores, como vocês podem ver aqui nesta imagem. Não é? No caso deste cruzamento da mordida ser nos dentes posteriores, chamamos de mordida cruzada posterior. Se for nos dentes anteriores, chamamos de mordida cruzada anterior. No entanto, pode ocorrer o caso de ter simultaneamente anterior e posterior, ou seja, de todos os dentes inferiores abraçarem todos os dentes superiores. Portanto, quer os dentes posteriores, quer os anteriores, como vocês veem nesta imagem. Depois existe uma situação que é a mordida aberta. Como nós vimos, a situação ideal é os dentes superiores abraçarem os inferiores. Neste caso, da mordida aberta, não há sequer contacto dos dentes anteriores, não é?
e, portanto, chamamos disto de mordida aberta. Há contacto dos dentes posteriores, vocês veem que nesta imagem os dentes posteriores contactam, mas existe mordida aberta. Os dentes superiores, anteriores, não abraçam os inferiores. Ok? Existe outra situação, que é a mordida profunda. E a mordida profunda é quando os dentes superiores, anteriores, abraçam de tal modo os inferiores que até é uma mordida demasiado profunda. Esconde por completo os dentes inferiores. Ok? Tem aqui alguma dúvida? Ok. Vamos então avançar para outras anomalias em relação à relação intermaxilar e chamamos a estas as classes de Engel. Isto é analisando, nós aqui estávamos, até agora, quando falávamos das mordidas, estamos a falar neste plano, e agora, para as classes de Engel, vamos falar do plano sagital, está bem? Portanto, quando estamos a observar os dentes de lado, digamos assim. Então, numa situação normal, num posicionamento correto, o nosso primeiro molar inferior deve estar com a sua cúspide mesiovestibular à frente do primeiro molar superior. Como vocês veem aqui nesta imagem. Conseguem ver que o primeiro molar inferior, a sua cúspide mesiovestibular, está à frente do primeiro molar superior. Correto? Conseguem perceber isto? Pronto. Isto é a classe 1 de Engel, ou também chamada de normo-oclusão, ou seja, uma oclusão normal. No entanto, há variações, portanto, e há anomalias de posicionamento que são a classe 2 e a classe 3. Então, a classe 2, como vocês podem ver, neste caso é o molar superior que está à frente do molar inferior, o primeiro, não é? Conseguem ver aqui através destas setas. O que é que isto acontece? Há o que nós chamamos de retrognatismo, ou seja, a mandíbula está numa posição recuada em relação à maxila, ao maxilar superior. E então, nisto dizemos que temos um retrognatismo ou uma classe 2 de Engel. Por outro lado, podemos ter a situação inversa, que é a classe 3, em que o primeiro molar inferior está bastante para lá do primeiro molar superior. Portanto, conseguem ver que aqui não é só uma cúspide, é quase todo o dente que está à frente do primeiro molar superior. Então, isto chamamos de ou prognatismo ou classe 3 de Engel. Correto? Alguma dúvida? Ok. Então, para que consigamos perceber um bocadinho melhor e visualizar um bocadinho melhor estas classes de Engel, vamos ver um vídeo. Na classe 1 de Engel, isto é a classe 2, portanto, em que vemos que o molar superior está à frente do molar inferior. Isto é a nossa classe 1, em que só a cúspide vestibular, mesiovestibular está à frente do primeiro molar superior, não é? Aquilo que estávamos a ver há pouco, a mordida aberta, não é? E aqui uma que eu não vos consegui falar, porque estava aqui a animação, a mordida profunda, ou a sobremordida, também chamada assim, em que há
uma sobreerupção dos dentes anteriores superiores e que praticamente tapam os dentes inferiores. E a classe 3, que foi logo a primeira que surgiu aqui, que nós também não tivemos tempo de falar, é quando há uma portanto, quando há um prognatismo, há uma projeção exagerada da mandíbula sobre a maxila e, portanto, o nosso dente, o nosso primeiro molar inferior está bastante à frente do nosso primeiro molar superior. E isto às vezes ocorre, pode originar mordida cruzada anterior, como vocês aqui veem. Ok? Conseguiram visualizar? Tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Ok. Então, agora que falámos destes termos todos esquisitos, estes termos vocês, na vossa prática clínica, podem achar que não vos faz diferença, que vocês não precisam de saber isto, mas a verdade é que, como já falámos nos 2 webinars anteriores, em que falámos da recepção e do auxiliar, nós falámos sobre o facto dos pacientes muitas vezes quererem tirar dúvidas com o auxiliar e com o recepcionista, e é importante vocês ouvirem falar destes termos, saberem mais ou menos o que é que eles significam, para depois poderem ajudar os pacientes no dia a dia também. Agora que falamos do oclusal, vamos falar sobre a patologia em oclusão. Eu vou-vos falar disto de uma forma bastante superficial, porque realmente, como vos digo, é um tema muito complexo, que normalmente está reservado aos especialistas nesta área e, portanto, vocês não precisam de saber especificamente que tipos de patologia existem, precisam de saber que ela existe, que é muito variada e muito complexa, que assim, os sintomas associados associados a estas patologias são também bastante complexos e variados, e que a causa destas patologias também é distinta, portanto é muito diferenciada. Tá bem? Vamos aqui falar só um bocadinho sobre os sintomas da patologia, que realmente podem ir de dores que incidem só sobre a zona afetada ou que irradiam nomeadamente, como eu já vos disse, para a cabeça, o ouvido ou o pescoço. Uma disfunção na oclusão pode originar dores no ouvido, no pescoço, nas costas, na cabeça, se essa dor irradiar, está bem? Pode também acontecer uma pessoa com patologia oclusal, digamos assim, articular, em que passa a ter uma redução da amplitude de movimentos da mandíbula. Então, em vez de ter uma abertura ampla, passa a não conseguir abrir ou movimentar a mandíbula corretamente, está bem? Portanto, isto é um dos sintomas de que existe aqui uma patologia articular. Um mau posicionamento dos dentes, mas que seja súbito, causado pela dor muscular, ou seja, eu não consigo posicionar os dentes de forma correta porque me passa a doer muito um músculo, uma zona específica do sistema mastigatório. Outro sintoma é a limitação da abertura da boca, não é? Principalmente, como eu já vos disse, principalmente associada a uma contração muscular. E estes são alguns dos sintomas. As causas podem ser mau posicionamento dentário, ou seja, naqueles posicionamentos que nós estivemos a falar das classes de angle, mordidas abertas, mordidas cruzadas, podem originar problemas na articulação. Por isso é que devem ser corrigidos quando, na altura ideal, que é mais ou menos na dentição mista, na adolescência, tá bem? Este mau posicionamento deve ser corrigido para que não, mais tarde, quando as pessoas forem mais velhas, não haja problemas da articulação temporomandibular. Hábitos parafuncionais também podem ser causas destas patologias. E o que são hábitos parafuncionais? Por exemplo, o bruxismo, que eu acho que também já vos falei disto. O bruxismo é aquele hábito de ranger os dentes de noite ou de apertar constantemente durante o dia, tá bem? Estes hábitos parafuncionais vão sobrecarregar o nosso sistema mastigatório, vai originar tensão muscular, sobrecarga na nossa articulação e, portanto, pode originar patologia. Estas são algumas das causas, está bem?
Como é que nós sabemos que existe patologia em oclusão? Se, por exemplo, temos um doente que nos fala que tem dores nos ouvidos, tem dores nesta zona, como é que nós despistamos para saber se é realmente a nossa área ou só originário, ou se devemos reencaminhar para um otorrino, se agora é dos ouvidos, não é? Então temos que saber o que é que devemos fazer para encaminhar o doente. Para isso, o diagnóstico passa por uma história clínica detalhada, depois fazermos o exame ao doente, palpar, ver a articulação, ver aqui a inserção dos músculos e então depois fazermos exames complementares de diagnóstico. Então, aqui em relação à história clínica, nós devemos tentar descobrir as causas, se existem causas possíveis para a patologia e perguntar e tentar perceber como é que se caracterizam as dores, como é que se caracterizam estes sintomas. Devemos, por exemplo, perguntar se o doente tem dificuldades em abrir a boca, se a mandíbula trava durante a mastigação, se houve estalidos na articulação, se tem dores de ouvidos, de cabeça, pescoço, costas, tentar definir a intensidade de dor, se existem fatores que agravam essa dor ou se atenuam essa dor. Portanto, aqui é uma história clínica. Tentar perceber, tentar pedir ao doente para caracterizar esta dor, estes sintomas, para então podermos colocá-lo nos diferentes e podermos reencaminhar o paciente, está bem? No exame funcional devemos avaliar a articulação através da palpação e manipulação da mandíbula, sabermos se há limitação da abertura, saber se a mandíbula faz movimentos quando tentamos encerrar a boca, está bem? Isto é tudo um bocadinho complexo, mas são coisas que se devem fazer para o diagnóstico destas patologias da articulação. Por último, os exames complementares diagnósticos existem diversos para estudar a articulação, mas, por exemplo, naquele que é muito usado, que é a ortopantomografia, que é esta imagem que vocês têm aqui na nesta imagem da apresentação, vocês veem que estes círculos encarnados estão a apontar para os côndilos da mandíbula. Os côndilos da mandíbula, como vimos, é uma parte integrante da articulação. Se houver um desgaste excessivo destes côndilos, há aqui um alerta. Estes côndilos estão numa forma que não é normal, é porque já sofreram desgaste, é porque há problemas na articulação, alguma coisa na articulação não está a funcionar, está bem? Portanto, a ortopantomografia é um dos exames que realmente nos permite avaliar a forma dos côndilos, mas depois existem outros exames que são essenciais para analisar estas patologias da articulação. O tratamento, como tudo, também é vasto e complexo, está bem? Pode passar por cirurgia de reposicionamento, passar por tratamento ortodôntico para corrigir o mau posicionamento e assim aliviar a articulação. Existem depois uns dispositivos em acrílico que se fazem, que são as goteiras de relaxamento ou de reposicionamento, que é esta imagem que vocês veem aqui na apresentação. Portanto, para as fazer, fazemos uns moldes, enviamos para o laboratório, ou se a nossa clínica tiver os dispositivos necessários para fazer estas goteiras, podemos fazer em clínica, está bem? Normalmente, não tendo estas clínicas, estes aparelhos, enviamos para o laboratório e o que eles fazem é, com os moldes que obteram através das nossas impressões, vão fazer a goteira de acrílico que depois fica adaptada à boca do doente. E o doente, normalmente, à noite, coloca estas goteiras de maneira a relaxar, e reposicionar corretamente a mandíbula, se for esse o caso. Às vezes também é necessário recorrer à acupuntura, a limitar os movimentos da articulação para que não haja esforço excessivo sobre a articulação, medicar os sintomas e fazer desgastes seletivos nos dentes, se for necessário. Por exemplo, imaginem que temos casos de prematuridade, que é um dente que contacta mais com os outros e que, por isso, o doente desvia a mandíbula para conseguir encerrar a boca. Então, se identificarmos que o problema é esse, fazemos desgastes seletivos nos dentes para que o doente consiga encerrar corretamente a boca. Tem alguma dúvida?
Então vamos concluir este webinar, reforçando que realmente a oclusão é uma área transversal a todas as áreas da medicina dentária, mas às vezes é um bocadinho subestimado e ignorado e pode trazer problemas sérios na articulação. Como vocês viram, problemas na articulação podem ser bastante limitantes, até ao ponto da pessoa não conseguir mastigar ou deglutir corretamente, está bem? Então é importante que não só o médico dentista, mas toda a equipa médico-dentária esteja informada e alertada para as patologias articulares, para pelo menos prevenirmos estas situações.